essas 4 senhoras resolveram ter a brilhante ideia de entrar nos Estados Unidos e agora, em vias, a gente tem que ficar descobrindo o que está acontecendo, falar com a autoridade, pedir por isso, pedir por aquilo outro. E desculpem, isso está além da capacidade de ajuda. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Que eu trago ao programa de hoje para desmentir um pouco da imprensa, mas também porque as pessoas têm muita falta de informação sobre as políticas migratórias do governo Trump. A notícia saiu no UOL, mas está disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Manifestantes do 8 de janeiro são detidas nos Estados Unidos por tentativa de imigração ilegal. E aí diz assim, no corpo da reportagem: os Estados Unidos detiveram 4 mulheres brasileiras foragidas em razão dos atos do 8 de janeiro de 2023, depois de tentarem cruzar ilegalmente a fronteira do país. Do total de prisões, 3 ocorreram um dia depois da posse do presidente Donald Trump, em 20 de janeiro de 2025. A Polícia de Imigração de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, confirmou que o patrulhamento de fronteira realizou as detenções e iniciou o processo de expulsão acelerada das detidas. Aí dá o nome de uma menina aqui, Raquel Souza Lopes, Joinville, tentou entrar nos Estados Unidos 12 de janeiro, foi presa em La Grulha, no Texas. Rosana Maciel Gomes, Goiânia, Michele Paiva Alves, de Limeira de São Paulo, e Cristiane da Silva, de Balneário Camboriú, foram interceptadas em 21 de janeiro em El Paso, também no estado do Texas. 3 delas já são condenadas por tentativa de golpe de Estado e uma ainda é réu, ou seja, aguarda julgamento com mandado de prisão em aberto. Há mais de 50 dias elas aguardam em detenção em solo americano. E aí teve gente que leu esse negócio e começou a achar que o governo Trump está colaborando com o Supremo Tribunal Federal e vão passar a perseguir as pessoas que vieram para os Estados Unidos. Mas não é absolutamente nada disso. E vejam, é uma situação muito difícil para quem entra ilegalmente nos Estados Unidos. O governo Trump tem uma política de tolerância zero com cruzamentos ilegais da fronteira do Sul. As pessoas, em outras palavras, entraram ilegalmente pela fronteira do México. A partir daí, elas foram detidas pela polícia imigratória e não polícia normal, pelas autoridades, pelo FBI, por quem quer que seja. E o que acontece? Passa a ser um caso onde elas provavelmente serão deportadas, o que é diferente de você ser extraditado. Eu sei que parece a mesma coisa. Deportação é um processo para quem está nos Estados Unidos de forma ilegal. E extradição é um processo quando um país diz que alguém foi condenado ou é procurado por um crime e pede ao outro país que mande este criminoso de volta para o país para enfrentar julgamento ou a prisão. Estas 4 mulheres nunca consultaram ninguém, tiveram a ideia imbecil, estúpida, de cruzarem a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente em El Paso. Uma delas ainda resolveu fazer isso debaixo do governo Donald Trump com a política de tolerância zero na fronteira. Ora, lamento dizer, essas pessoas, na verdade, eu sinto muito por elas, eu realmente, né, é uma coisa que eu sinto em relação a todas as pessoas do 8 de janeiro. Eu sempre defendo os direitos delas, mas elas são muito estúpidas. E eu disse isso desde o primeiro dia no ar. Disse às pessoas que estavam acampadas e às pessoas que entraram em prédio público. É muita burrice o que vocês fizeram. E o mal que vocês fizeram ao país vai ser difícil de reparar. Muitos dos problemas que a gente está vivendo são consequência dessa estupidez. Pessoas maravilhosamente bem intencionadas, patriotas, que foram vítimas de uma armadilha. Mas, muitas vezes, a estupidez dolosa e a maldade, elas são indistinguíveis entre si. Porque
Porque há um grau de estupidez que ele faz tão mal ou mais mal do que a maldade. Achar que era uma boa ficar na porta de quartel em 8 de janeiro, debaixo do governo Lula, realmente eram os idiotas das campanhas dos PIX, os que me xingavam porque eu dizia que o negócio de 72 horas era maluquice, etc. Quanto que eu não briguei com essa gente. E por isso que eu fui na Jovem Pan, no primeiro momento, mandar as pessoas para casa. Estas pessoas fizeram mal para o país, muito do que a gente está sofrendo é vítima, é consequência desse negócio de 8 de janeiro. Posto isso, estas pessoas não merecem criminalmente. O que elas estão passando é absolutamente ilegal, doloso, criminoso, e eu vou brigar por elas pelo resto da vida. Vou brigar por elas pelo resto da vida. Pelos direitos delas. Quantas vezes eu não recebo a Associação de Famílias de 8 de Janeiro, etc., 8 de Janeiro, Fundo de Tal, quantas vezes eu não denuncio, o quanto que eu não denuncio aqui fora. Perguntem aos advogados. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Da Asfave, o quanto que eu não entro em contato com eles. Agora, da mesma forma, essas 4 senhoras resolveram ter a brilhante ideia de entrar nos Estados Unidos e agora, em vias, a gente tem que ficar descobrindo o que está acontecendo, falar com a autoridade, pedir por isso, pedir por aquilo outro. E desculpem, isso está além da capacidade de ajuda. Cruzou ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e chegou aqui e não tinha um caso de asilo bem embasado, com documentação pronta, não tinha dinheiro, lamento, para um advogado de imigração. E vão ser deportadas e a gente vai falar, mágica? Quer que faça mágica? E isso não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com o caso do Alan dos Santos, que é o único caso de pedido de extradição que a gente tem até hoje. Porque o Alan dos Santos, por exemplo, teve o caso dele de extradição negado. E todos os outros em processo de asilo ou já asilados, porque, eu repito, o governo americano não extraditará procurados pela ditadura do Alexandre. Esse é um compromisso que eu tenho. O governo Trump não extraditará procurados pela ditadura do Alexandre. Mas deportará sim, e não extraditará, mas deportará brasileiros e quaisquer imigrantes ilegais, ou quaisquer pessoas que entrem legalmente no país. E eu digo isso e faço um apelo. Não entrem ilegalmente nos Estados Unidos e não venham para cá sem um caso imigratório sólido, porque há um limite do que pode ser feito. Se você vier tentar a sorte e vier de forma ilegal, há um limite do que pode ser feito. Se você está pensando em fazer isso, não faça. Veja quais são as possibilidades de imigração para o seu caso e siga a lei. Caso contrário, a sua chance de se ferrar é muito grande. E não só se ferra, como nos atrapalha. A vida como ela é. Vida como ela é. Paulo Figueiredo Show é lugar de explicar a vida como ela é. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder
tá na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.